Olá, pessoal. Continuando com o estudo do método das frações parciais, nesta oportunidade vamos ver os outros dois casos restantes. Esses outros dois casos lidam quando o denominador da função racional própria tiver fatores que são polinômios quadráticos irredutíveis. Lembrar que o método das frações parciais nos indica que uma função racional própria, onde P e Q não têm fatores em comum, ela pode ser decomposta usando funções racionais que são dessa forma ou dessa outra forma, onde aqui ax quadrado mais bx mais c é um polinômio quadrático irredutível, ou seja, não tem raízes reais, onde b e c vão ser constantes que devemos determinar. Nos casos 1 e 2, lidam quando q de x unicamente tem fatores lineares, podendo ser fatores lineares repetidos ou não. Agora, o caso 3 indica o seguinte: se tivéssemos que esse polinômio quadrático irredutível for um fator do denominador da função racional e esse polinômio quadrático irredutível não é um fator repetido, então correspondente a esse fator quadrático irredutível não repetido corresponde na decomposição da função racional corresponde essa fração parcial, onde A e B são constantes que devemos determinar. Então vejamos um exemplo. Aqui queremos decompor essa função racional em frações parciais. Temos que esse é o fator linear único e também temos um único fator quadrático. E esse aqui é um fator quadrático irredutível, né? Ele não tem raízes reais. Ou equivalentemente, podemos ver que verifica essa condição aqui. Então, como vai ser a decomposição dessa função racional pelo método das frações parciais? Lembrar que correspondente a um termo linear não repetido corresponde uma fração parcial da forma o fator linear não repetido, que neste caso é S, e acima o numerador vai ser uma constante. E pelo caso 3 que acabamos de apresentar, correspondente a esse fator quadrático irredutível, corresponde a fração parcial que vai ser da forma o fator quadrático irredutível. E no numerador temos um polinômio linear, onde b e c são constantes que devemos determinar. Então, o método de frações parciais para essa função racional indica que essa função racional pode ser decomposta como essa soma de frações parciais. Agora, para determinar A, B e C, novamente, assim como nos exemplos anteriores, dos casos 1 e 2, podemos fazer a soma dessas frações. Então, temos essa igualdade. Essa função racional é igual a essa função racional. Como temos mesmos denominadores, então temos a seguinte igualdade, que s menos 1 é igual a s quadrado mais 1 mais bs mais c vezes s. Agora, aqui, uma maneira de resolver é atribuindo valores específicos para S para determinar os valores de A, B e C. Substituindo esse valor de S nessa igualdade, temos do lado esquerdo temos S igual a 0, vai nos dar menos 1 ao lado esquerdo, e ao lado direito vai nos dar unicamente A vezes 1, ou seja, A, temos que o valor de A é menos 1. Bem, agora vou aproveitar e misturar esse método de atribuir valores com o método que também nos permite formar um sistema, que seria o seguinte: lembrar que podemos reescrever essa expressão, né, agrupando os termos que têm S quadrado, que tem S, e os termos que não têm S. Então, dessa forma, temos o seguinte. Bem, tendo feito isso, agora temos que essa expressão, esse polinômio linear é igual a esse polinômio quadrático. Para que aconteça isso, devemos ter que esse coeficiente
debe ser 0, ¿no? A más B debe ser igual a 0. Debemos ter que C debe ser igual a 1 y A debe ser igual a menos 1. Isso já foi determinado, né? A igual a menos 1. Agora, como A mais B é igual a 0, então daí temos que B deve ser igual a menos A, ou seja, B deve ser igual a 1. Então já encontramos o valor de A, encontramos o valor de B e também encontramos o valor de C. No siguiente exemplo, queremos unicamente encontrar a forma da decomposição em frações parciais dessa função racional. Podemos ver inicialmente que temos dois fatores quadráticos, temos esse fator aqui e também temos esse aqui, e depois temos um fator linear repetido, né? Está com expoente 3, que seria esse cubo. O que devemos nos atentar é que esse aqui não é um fator quadrático irredutível, ele é redutível, né? Temos que ele pode ser escrito como S menos 2 vezes S mais 2. Já esse fator quadrático aqui, ele sim é irredutível. E depois temos esse cubo. Essa função racional vai ser decomposta em frações parciais da seguinte forma. Vamos a analisar cada fator do denominador. Bem, temos esse fator linear, não repetido, né? Tem expoente unicamente 1. Então, correspondente a esse fator linear, teremos uma fração parcial da forma constante sobre S menos 2. Correspondente a S mais 2, teremos uma fração parcial da forma B, uma constante, sobre S mais 2. Agora, continuando com os fatores lineares, agora temos S cubo. Correspondente a S cubo, teremos as seguintes frações parciais. Teremos uma constante sobre S mais uma outra constante sobre S quadrado e finalmente mais uma constante sobre S cubo. Esse termo aqui, ou essa parcela aqui, é correspondente a S cubo. E finalmente, correspondente ao fator quadrático irredutível, teremos a fração parcial onde o numerador vai ser um polinômio linear. Bem, aqui a tarefa de determinar A, B, C, D, E, F e G certamente vai ser uma tarefa muito mais complicada, mas não vamos fazer essa tarefa de determinar esses coeficientes. O propósito é unicamente saber como é a decomposição em frações parciais para essa função racional. Agora, o caso 4 indica o seguinte: se tivéssemos que essa expressão aqui fosse um fator do denominador da função racional, onde ax quadrado mais bx mais c fosse um polinômio quadrático irredutível e o m fosse o maior possível, então, correspondente a esse fator, corresponde na decomposição em frações parciais uma expressão desse tipo. Note-se que temos m parcelas, né? Aqui A1, B1, A2, B2, AM, BM são constantes que devemos determinar. Para ilustrar esse caso 4, neste exemplo vamos indicar como seria a forma da decomposição em frações parciais para essa função racional. Podemos ver que o denominador tem esse fator quadrático, também temos esse fator quadrático repetido, com expoente 3. Bem, esse aqui, esse fator, esse quadrado mais 1, é uma expressão irredutível, não? Ele não tem raízes reais. Agora, podemos ver que essa expressão quadrática, ela é redutível, pois podemos fatorar ela como S menos 2 vezes S mais 1. Dessa forma, nossa função racional inicial dada é reescrita como onde já mencionamos que S quadrado mais 1 é redutível. Então, dessa forma, a decomposição em frações parciais para essa função racional será da seguinte forma. Correspondente a S menos 2, teremos a fração parcial constante sobre S menos 2. Correspondente a S mais 1, teremos a fração parcial constante sobre S mais 1. E correspondente a esse fator quadrático irredutível repetido com expoente 3, teremos, então, essa seria
a forma de composição em frações parciais para essa função racional. Como exercício, vou propor indicar como é a forma da decomposição em frações parciais para essas funções racionais. Note-se que tem os mesmos fatores quadráticos, o que está mudando é que o expoente 2, no primeiro caso, está aparecendo nesse fator, e no segundo caso, o expoente 2 está aparecendo nesse fator aqui.